Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Joab do canal Vasco Nosso Papo. Vim aqui trocar ideia com vocês, falar um pouco desse péssimo resultado entre Vasco e Botafogo e Vasco. Mas pior do que o péssimo resultado é a forma que a gente vem perdendo nos clássicos. É pro Botafogo, é pro Flamengo, é pro Fluminense. Cara, a gente recorda de um Vasco e Fluminense no Engenhão, onde o Vasco tomou um vareio de 3-0 e não tomou mais, pelo amor de Deus. A gente toma 6-0, 6-1 do Flamengo, a gente toma várias sequências de 4-0 do Flamengo, fica 30 jogos sem ganhar do Flamengo. Aí, não satisfeito, começa a ser o Botafogo. A gente, naquela Série B que não sobe, toma 4-0 em São Januário com o Botafogo. Ganha do Botafogo um jogo ou outro, mas sempre é naquela que a gente está pedindo a Deus para acabar logo o jogo, para não dar chance do Botafogo empatar. E hoje não foi um cenário diferente. Aí é contra o Corinthians, que a gente faz um campeonato que o Corinthians é campeão e rebaixa a gente em São Januário. Sabe? É um São Paulo que a gente vai jogar lá e é goleado, toma 2 gols no final do jogo com o Barbieri. Então a gente vem numa sequência absurda de desastres esportivos, de quedas, humilhação, onde o Campelo bate boca com o presidente do CSA na época, como se o CSA tivesse alguma relevância para um torcedor do Vasco, um dirigente do Vasco bater boca, se vai ganhar, se vai perder. Isso tudo é o retrato que vem acontecendo, gente. Então não é perder, até o presente momento que eu estou gravando aqui, de 3-0 até normal. Agora você dá um chute, 2 no gol, sabe? Aí, Paiva, tudo bem, você fez um bom trabalho na medida do possível com os jogadores que você tem na mão, mas, cara, a tua inexperiência, infelizmente, vai levar a gente a lugar nenhum. Porque todo jogo mais complexo, o Vasco não consegue se desvencilhar, o Vasco não consegue ganhar. E hoje a gente está perdendo não só pela qualidade do Botafogo, mas sim pela capacidade técnica do técnico do Botafogo, de olhar, de saber o jogo que tem que ser jogado, de introduzir isso no campo. Cara, o Vasco tem um jogador a menos. O Verratti, uma peça nula no jogo. E eu não estou criticando ele, porque ele saiu do jogo contra o Bahia e agora voltou, o Vasco está perdendo. Não, porque ele é simplesmente um jogador que nesse tipo de jogo ele perde função. É só isso. Se o Vasco está com um a menos e pensa numa possibilidade de uma bola esticada, para que eu vou querer ter o Verratti? O Verratti não consegue ganhar uma bola longe da área. Ele só consegue fazer jogadas produtivas próximo da área. Ele não consegue escorar uma bola e correr para dentro do ataque do adversário para esperar uma jogada. E quando isso acontece, as raras vezes, ele está isolado. Os dois ponta, que seriam 2 atacantes, está lá atrás, enfiado, marcando mal, junto com o nosso laterais. Ou seja, ele fica um olho azul numa pessoa feia, não serve de nada. Ele perde a função dentro do campo. Então, assim, é uma somatória de coisas que acontece ao longo dos anos do Vasco, e eu não isento os presidentes que vêm, que foram ruins, e o Pedrinho está sendo, dos últimos anos, o melhor, mas não dá para isentar, porque se você propõe a fazer uma coisa, você tem que resolver. Se você não resolve, passa logo a bola para outro. E esse discurso de ficar, eu vou ajeitar, eu vou reestruturar a SAF para eu vender mais caro. Cara, isso não cola mais, isso não adianta mais. O que resolve é dinheiro, tá aí o Botafogo mostrando que o que resolve é dinheiro. Mas não é achar que tem dinheiro igual o Salgado, aquele miserável, fez vendendo para 777, não. É pegar uma pessoa, o mundo é muito grande, são bilhões de pessoas, são números milionários fora desse país medíocre, infelizmente, que a gente vive. É acatar, pensar um milionário daquele que queira investir e resolver com dinheiro. O Botafogo tá fechando o ano aí com 700 milhões de lucro. Fazendo um comparativo aonde o Botafogo conseguiria isso. Nem daqui a 200 anos sozinho, mas vem um cara com dinheiro e resolveu. Então, Pedrinho, a sua reestruturação é simples e objetiva. Achar alguém que em janeiro, na primeira janela de transferência, compre jogadores decentes. Porque o único jogador hoje que atua no Vasco
e que a gente pode questionar se jogaria no Palmeiras, no Atlético, na Mulambada, seria o Léo Jardim. Porque os demais, no máximo, um reservinha mais ou menos de luxo. Mais ou menos. Porque é isso, todo jogo mais complexo é um Deus nos acuda, o Vasco perde. E perde de uma forma medíocre, porque não consegue rivalizar um jogo ou outro com essas grandes potências, igual bem ou mal o Corinthians fez ontem com o Palmeiras. O Vasco não consegue. O Vasco ganha de times bons, mas irregular. Um Atlético Mineiro, que é um time muito bom, mas é irregular. Um Bahia, que tem um time mais ou menos, mas é irregular. Eu duvido o Vasco conseguir ganhar do jeito que está hoje. Ou como alguns jogos ele apresentou, ganhar do Inter. Eu duvido muito. Ganhou do Inter numa das piores fases possíveis. Mas hoje, é impossível porque o Vasco não consegue fazer um jogo duro, um jogo linear, um jogo aberto, onde ele pegue um adversário grande e termine o jogo pressionando. A gente tomou o gol do Hulk, o time se abateu, morreu, apagou. Contava com aquele 1-0 para levar para os pênaltis. Cara, mas as coisas não são assim. Então, quando a gente não tem técnica, a gente tem que ser muito bem treinado. E eu não estou dizendo que o Rafael Paiva ele treina mal o time, não sei, acho que não, pelas vitórias que ele conseguiu. Mas uma coisa eu vejo, para mim ele ainda é limitado para o que é a necessidade da torcida, né? A necessidade do clube da torcida. Porque ele não consegue rivalizar um jogo difícil desse, ele demora a mexer. O que o Jean Davi fez melhor do que o Leandrinho para merecer estar na frente do Leandrinho para jogar? O que ele fez? E, senhor Pedrinho, esse tipo de jogo que a gente está sofrendo passa pelas suas mãos. Porque você trouxe Souza, você trouxe de volta Alex Teixeira. Tudo bem, queria agradar o Coutinho, firmar essa contratação, eu entendo. O Coutinho tinha que estar aí para a gente saber se era uma boa ou má contratação. A gente não saberia se ele tivesse ido para outro clube. Mas ano que vem esse cara não pode ficar. Ano que vem o Galdames não pode ficar porque uma hora ou outra entra no jogo. O Emerson Rodrigues não pode ficar, o Jean Davi não pode ficar, o Ryan não pode ficar. É um cara que não muda jogo, gente. É muito pouco o que o Ryan apresentou até hoje para esses caras ter tanta chance. E eu até entendo por um lado porque não tem outro. Mas eu ficaria retestando. Um tem que servir. Só que esses não servem. Então é o conjunto da obra. Querer tocar o time. Com esse discurso eu vou estruturar melhor. Para vender melhor não vai, sendo goleado, sendo humilhado, sendo avacalhado pelos outros, não vai vender melhor. Vai ganhar sempre quem? Criciúma, Juventude, dentro daquelas dificuldades que a gente já sabe. Se a gente pega um time R$ 2 melhor, nas oitavas de final da Copa do Brasil, a gente não tinha passado, gente. Não tinha essa história toda. Porque a gente não consegue ganhar de adversários difíceis. Olha a nossa Copa do Brasil. Foi maravilhoso estar na semifinal, mas olha como chegamos, empatando. Quem acha que isso ia durar até o título? Dificilmente isso ia acontecer, gente. Uma hora o Vasco tinha que ter jogado bem. Uma hora as nossas contratações deveriam ter atuado bem. Pelo menos uma partida em conjunto, esses caras crescer junto no jogo. E isso não aconteceu e não vai acontecer até o final do ano. Então é muita gente para mandar embora, é muita gente para a gente tentar contratar. A gente está na eminência de tomar um 4-0 e ser goleado, e mais amanhã os jornais no Brasil e no Rio, no mundo, ficar ridicularizando mais uma vez. Eu acho que até perdeu a graça para esses caras falar mal do Vasco, porque já não se tornou uma vez ou outra, se tornou algo corriqueiro. Então, esse vídeo não é nem tanto uma análise de quem jogou mal ou jogou bem, porque todo mundo jogou mal. Vou isentar o Léo Jardim porque os gols que tomou não tinha como pegar mesmo. Agora, o que eu tô aqui para acreditar o conjunto da obra é tudo que nos levou até aqui. É a mal janela que foi feita. E ano que vem, perspectiva zero. A condição de vir um jogador é Pedrinho se livra do Galdames e dificilmente consegue um melhor. Vai conseguir uma porcaria igual, mas melhor dificilmente. Porque a gente perdeu o Marlon Gomes, a gente caiu o nível. A gente perdeu o Peck, caiu o nível. O Adson, tudo bem, entrou bem. Vamos dizer que a gente nivelou um pouco, só que o Peck entregou ainda mais do que o Adson entregou até o momento, por mais que o Adson estivesse jogando bem.
Então você vê que cada ano que passa o nível só cai, o nível só cai, o nível só cai. Isso é absurdo. Então, Pedrinho, me desculpe. Para mim, esse médio e longo prazo que você quer estruturar não dá mais. Para mim, não dá mais. Para mim, o teu objetivo é muito claro e simples. Controlar a dívida que já está aí feita, dar um jeito de botar esses caras na justiça para tentar prender pelo menos um para servir de lição, fazer um contrato melhor com o investidor com dinheiro, que se ele não aderir o que a gente quer, é conseguir tirar outro e outro e outro até botar um que faça e a política do Vasco simplesmente sumir. Porque não tem capacidade, infelizmente, esses integrantes do Vasco não têm capacidade de levar a gente a lugar nenhum, nem ganhar um carioca. Porque a verdade é essa, o Botafogo sem fazer força para se classificar, vai se classificar. O Fluminense consegue jogadores melhores do que a gente. Ainda fica de olho para tirar, que eu não duvido de tirar jogadores do Vasco, eu não duvido. Eu juro para vocês que eu não duvido dessas porcarias conseguir tirar. Mas o vídeo é mais esse, é mais de bate-papo mesmo, é de recado, não é infelizmente do jogo. Peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, quem ficou até aqui. Dá uma força, o canal não cresce mais em questão de inscrito, então quem puder assistir aí, dá aquela força, valeu?